o que que tu vê de preocupante, tá? E daí indo para um outro caminho, mais até não diagnóstico, mas sintomatológico, que as redes sociais elas acabam tendo em relação ao conteúdo de saúde mental. O que que tu vê assim que te preocupa mais? Uhum. Uma coisa, assim, acho que me veio à mente duas questões. A primeira é, isso a gente pode até conversar, não sei, eu não tenho, acho Uhum, que eu não tenho opinião formada sobre isso, é porque tem muito conteúdo, tanto de profissional, quanto de, por exemplo, pessoas que têm os transtornos. uhum, E aí, o conteúdo fica, ele é feito por pessoas que sabem do assunto e pelas pessoas que vivem as questões, e isso é complementar, é interessante também, mas às vezes fico com a preocupação de que isso traz um caráter um pouco sensacionalista, e também porque a pessoa que tem, às vezes ela não ela explica de uma forma diferente, né? Que aí a responsabilidade sobre a explicação pode ser um pouco mais difícil de ser, uhum, é, de ser compreendida mesmo. Eu tô falando disso porque me vem à mente, assim, por exemplo, agora questões de, por exemplo, diagnóstico de TDAH, que é muito importante, acho que faz parte da evolução dialética da discussão sobre TDAH, que ele não existia e agora ele está em todo lugar. sim, sim. Né, e eu acho que isso aí fala sobre hypes, né? Ou seja, sobre o que está É, na moda, o que que é mais, o que que é trending para falar no Instagram. Por isso. exemplo, se a gente fosse pensar na pandemia, falar sobre burnout tava em alta. Hoje, se falar sobre TDAH, em especial em adultos, é o Aham. que, se a gente for olhar em número de métrica, se a gente for colocar TDAH em adultos e pesquisar isso no Google, com certeza tem um aumento de pesquisa muito grande nos últimos tempos em comparação a outros transtornos, por exemplo. Uhum. Sim. Sim, eu mesma, sempre que a gente faz conteúdo sobre TDAH, a identificação é enorme, o compartilhamento. Uhum. Então, assim, se for pensar, o algoritmo quer que eu fale mais, ele vai alimentar Ele vai te levar para isso, né? isso. O pessoal da produção, eles falam assim, vamos fazer conteúdo sobre TDAH. Eu falei, gente, não quero. Não, Uhum. então, mês que vem a gente faz de novo. Uhum. Porque atrai muito isso, assim, eu fico com essa preocupação. Então, desse excesso de informação que não é filtrado, que é um problema da internet como um todo, né? E a segunda coisa que eu vi até foi uma minha colega que compartilhou comigo a reportagem, acho que da Folha de São Paulo, falando assim, o quanto que as pessoas estavam buscando soluções rápidas. Então, sei lá, não sei, você aquece um cristal ou não sei o quê. São coisas que eu sou assim, sou boa, mas não é isso o ponto, sabe? De que é o Uhum. compromisso com o tratamento ou com uma melhora. Então, esse tipo de solução que é rápida e meio bonitinha, eles vão ter uma popularidade. Eu espero que as pessoas tenham discernimento de, né, entender que não é só por aí, não é bem por aí. E daí eu acho que volta novamente para aquilo que a gente falou algumas perguntas atrás. Prevenção primária. É É, trazer como tu faz, né? Como eu também tento fazer e acho que muitos outros colegas fazem muito bem. Eu penso na Alana, eu penso no Wesley, que uhum, conseguem trazer esse conteúdo de uma maneira muito, não mastigada, mas palatável. Eu acho que tá, essa é a questão. Eu acho que as pessoas conseguem entender o que a gente está falando, porque a gente pode ser muito técnico. E a gente não aham, percebe a nossa tecnicidade até que alguém pergunta, tá, mas o que que é esquema? O que que é um esquema aham, mental? O que que é um aham, pensamento desadaptativo? O que que é um pensamento automático? E é algo uhum, que para nós, tipo, tu tá nessa bolha do teu algoritmo, é tão difícil de ver. E, sim, e realmente, né, eu acho que quando tu coloca isso de eu acho que é uma discussão bem importante. Eu tenho a minha opinião, né? Que eu acho que as duas, tanto o nosso papel de trazer a informação de tratamento é fundamental. Ao mesmo tempo que é interessante a gente escutar como as pessoas estão experienciando até por uma ótica de identificação e de uma normalização de transtornos mentais, né? Porque eu acho que esse é um outro ponto que acaba sendo complicado. Por exemplo, as pessoas acabam ficando em posições de vitimização, né? Acabam uhum, sofrendo cada vez mais vitimizações por um uhum. determinado transtorno. E, bom, no momento que Sim. tu entende que tu tem o TDAH e um monte de outras pessoas corrobora e fala que a história é parecida, tá, não sou tão estranho assim. Aham, sim, nossa, isso tem um efeito. Minha irmã já até falou sobre isso, de a gente ficava assim, com essa preocupação do diagnóstico estigmatizar, e o diagnóstico, às vezes, ele traz assim, um sentido, uma resposta. Então eu sei a partir de qual ponto eu vou caminhar. Uhum.
Sim, e eu concordo com isso também. Eu não acho, eu até tenho essa preocupação. Não acho que tem que ter um monopólio de quem pode falar sobre, Aham. é, assim, ainda mais uma pessoa que sofre com isso, né? Ela tem muito a contribuir. Uhum.